Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, fala sobre o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode. O importante trabalho desses homens e mulheres que também resguardam, né, a nossa vida, nos dão essa segurança e essa tranquilidade. Corpo de Bombeiros de Pomerode, que atua há 31 anos. Recebo aqui Carlos Odvasny. Carlos Rai, comandante, o Carlos, um dos fundadores, faz parte da diretoria. Primeiramente, queria saudá-los. Começo aqui com o Carlos. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite e falar de uma corporação tão importante que eu bato no peito. Salva a gente, né? Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer pela essa oportunidade. Nós viemos aqui divulgar esse trabalho e eu sempre faço uma referência que quem são os verdadeiros merecedores são nossos voluntários. Verdade, é um serviço dedicado a salvar vidas. Carlos, representando os seus colegas, todo esse aparato, toda essa turma, né, que está aí dia a dia, noite a noite, são quase 80 homens e mulheres que estão preparados para estar salvando a nossa vida, né, Carlos? Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, comandante. Boa tarde, Jean. Viemos aqui hoje, então, conversar um pouquinho sobre os 31 anos aí do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, que é formado aí, então, né, por esse contingente aí de mais de 70 bombeiros que prestam aí o serviço 24 horas por dia à comunidade. Serviço esse importante que começou, né, Carlos? Quando eu falo Carlos, eu vou me direcionar no Olhara, né? Porque senão toda hora eu vou dizer o sobrenome, é o Heinz e o Odvasny. Vou pelo nome de guerra, então, pode ser? Bom, esse momento importante começou há 31 anos atrás, né? Como é que surgiu essa ideia de formar a corporação aqui em Pomerode, hein, Carlos? Partiu de um grupo de empresários? Como é que foi essa mobilização? Até para que a comunidade entenda como é que foi passo a passo, hein? A ideia original começou dentro da Associação Comercial e Industrial de Pomerode, que em certas reuniões mensais ou bimensais que eles faziam à época, trouxeram algumas pessoas de Joinville, ligadas à Corporação de Bombeiros Voluntários de Joinville, e também de Jaraguá do Sul, que vieram mostrar esse modelo para nós. E até porque também, até então, os empresários tinham uma certa preocupação com relação à deficiência que havia na questão de atendimento de bombeiros no Estado não. Sim. E aí a gente começou a formar uma ideia. Claro que naquela noite lá, muita gente se empolgou, porque os nossos colegas aí de Joinville e Jaraguá foram extremamente concisos e eficientes na levar essa nova metodologia de bombeiro aqui para o Estado. E a partir daí, naquela noite eu pensei, meu Deus, aqui para a gente conseguir juntar a voluntário vai ser rápido, mas isso se mostra naquela empolgação inicial, mas que depois, para estruturar, levou todo o seu tempo. Se me permite o discurso, e a prática tem uma linha muito grande, né? Tem uma distância grande, né? Mas mesmo assim, eu acho que ela foi construída em uma base bastante sólida, de pessoas que realmente levaram aquilo, como, né, até nós alimentarmos os nossos voluntários, foi um trabalho grande, mas eu creio que hoje está aí uma realidade de 31 anos já, e é referência na comunidade. Bom, referência não só na comunidade, né, Carlos? Você que está aí há 18, começou como voluntário, hoje comanda a corporação aqui de Pomerode, aliás, né, membro da ABVESC também, acho que é importante, que é uma entidade também que ajuda a regular, que mostra a força e a união das associações de bombeiros voluntários do Estado. Para você também acho que é uma alegria, né, Carlos? A sua história, você entrou praticamente um jovem adolescente lá, não sei qual a sua idade hoje, não precisa revelar, viu? Não vamos dizer idade de ninguém, né? Mas começou muito jovem e já tomou gosto também, Carlos, lá naquela época? A idade a gente não vai revelar. Não, deixamos baixo, né? Foi logo após terminar a faculdade, né? Terminei a faculdade e aí surgiu uma capacitação também dentro da associação comercial, e através dessa capacitação, mesmo morando aqui a vida inteira, né? Fiquei conhecendo o serviço do bombeiro voluntário, a existência da corporação, e ingressei então na formação do curso de bombeiros voluntários no ano de 2008 e desde lá, então, compondo aí a equipe que presta esse atendimento, né, desde 1995. Hoje coordenando um trabalho com mais de 70, perto de 80 bombeiros voluntários hoje, né, Carlos? Isso, hoje... Entre profissionais envolvidos, vamos dizer assim? Entre bombeiros formados, bombeiros contratados e os alunos que estão em formação, hoje o grupo soma mais de 80 pessoas. Carlos, olhar para trás e ver essa história construída, uma cidade, né, extremamente pujante, que cresce, um PIB na indústria, hoje um PIB no turismo, conseguir
estruturar tudo isso também foi um trabalho enorme, né? Olhar para trás e ver, poxa, tem um caminhão que até hoje tá lá, acho que é um Ford, né? Aquele Fordinho que foi doado, se não me engano, pela Malve, eu acompanhei um pouco da história. Eu acho que para vocês é um sentimento de orgulho, poxa, olha só que legado que essa turma que iniciou lá tá deixando, outras pessoas estão continuando, que não basta só começar, né? Precisa continuar. Eu acho que para você deve passar um filme na cabeça também, e de vários empresários, comunidade como um todo. E vamos voltar ao início. Vamos lá. Eu fui convidado e eu julgava não ter tempo. E aí o então postulante à presidência, nosso primeiro presidente, quem foi? Dr. Antônio Carlos Pereira, certo. Na época era delegado da Polícia Civil aqui de Pomerode, ele me liga e disse, o que houve? Você não quer ser meu tesoureiro? O que houve? Alguma coisa? Não, tenho tempo. Aí eu disse para ele, olha, mas é essa pessoa que eu estou procurando. Porque ou você não tem meia hora por semana para dedicar a esta causa. Ele falou, meia hora por semana? Meia hora por semana era para ser. E, de fato, as primeiras reuniões nossas, depois da fundação, de fato, foram levadas dessa forma. Até novembro, dezembro, nós nos reunimos todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h da manhã. E era bem rigoroso e rígido, digamos, naquela pauta. Temos 5 assuntos para resolver, temos 6 minutos para cada um. E essa divagação não, é objetividade. Papo reto, vamos dizer, né? Foi algo assim que marcou naquela época, para mim também foi uma experiência. E aí começou-se um trabalho tanto de estrutural, financeiro, não tínhamos nada, nem recurso. E eu acho que o recurso até, acho que não seria a maior dificuldade. O problema era você arregimentar os voluntários. Quer dizer, vender essa ideia. O capital humano, né? O capital humano, que para mim isso é hoje que sustenta. E provocar a ideia do voluntariado, principalmente, né? Perfeito. E então começamos a procurar as empresas que já tinham brigadas internas estruturadas e elas logo aderiram. A NET foi uma das grandes parceiras naquela época e liberou os seus funcionários para tirar, acho que 10 ou 15 dias de férias para ir lá em Joinville, receber o treinamento do bombeiro voluntário e serem os multiplicadores para vir aqui. E aí, como eu costumo participar de uma entidade, eu não posso estar lá só por estar. E aí eu fui acompanhando esses treinamentos que eles fizeram depois, esses treinamentos que eles receberam em Joinville, de multiplicar essa metodologia aqui para os nossos que estavam se habilitando, né? E quando eu vi aquelas pessoas, às vezes alguns com menos instrução do que nós, por exemplo, estavam lá dedicando tempo, uma vez por semana, faziam treinamentos, se não me falha a memória, ainda acho que era as quartas, né? Tinha quem trabalhava no turno da tarde treinava de manhã, e os que trabalhavam no primeiro turno tinham às 18h30 até, não sei que horas era aquele, mais ou menos por aí. Interessante que isso me motivou, porque quando eu vi essas pessoas com garra, tentando aprender, tentando fazer alguma coisa que até então eu também não tinha sido despertado com tanto interesse numa causa voluntária. E a partir daí eu vi o valor daquilo. Foi por uma forma de apelo do amigo, ao convite do delegado na época, mas meio que bateu aquela, poxa, eles estão fazendo, eu também preciso me mexer, né? Gente com, muitas vezes até com, não falando, digamos, em questão social, um mais rico, com menos dinheiro que o outro, não, mas pessoas do bem, cidadãos comuns, né, estendendo a mão para o próximo através de treinamentos, né, Carlos? E que não deve ser fácil também, porque tem todo um critério, tem todo um cronograma a ser seguido, né? Operar um maquinário, um caminhão, desde tá no volante, tem toda uma regra, né, Carlos? Deve ter todo. O Carlos pode explicar melhor. Não é assim, né? Por exemplo, aproveitando a deixa, o próprio curso de formação, ele é extremamente rígido nesse sentido, né, Carlos? Para que na ponta o voluntário ou o bombeiro tenha eficiência total, né? Isso, a nível estadual, né, existe uma máxima de que o termo voluntariado jamais deve ser associado a amadorismo, né? Então todas as atividades de capacitação, todas as oportunidades que são disponibilizadas para os bombeiros voluntários que buscam essa formação, né, elas visam torná-lo o mais apto possível tecnicamente, né, para fazer o melhor uso dos equipamentos, o melhor uso dos materiais que são colocados à disposição
isso revertendo, né, no atendimento de qualidade aí para a comunidade. Então, ainda vou me manter no presente e vou voltar ao passado, segura aí. Até porque hoje, o maquinário hoje empregado, né, Carlos, a tecnologia que os caminhões têm hoje, frente ao que o Carlos viveu e ao que o Carlos Rain hoje vive também, precisa tecnicamente estar habilitado, não tem como fugir dessa, né? Sim, né, a gente teve nesses 18 anos, né, quando ingressei na corporação, hoje a gente está com uma frota muito mais moderna, muito mais tecnologia embarcada, né, nas viaturas, nos equipamentos que estão à disposição, né, mas da mesma forma, né, desde lá de 1995, 2008, né, sempre buscou-se essa capacitação para que cada um trabalhasse, né, da melhor forma com o equipamento que estava à disposição, né, da forma mais segura para o bombeiro e mais segura para aquela pessoa que vai receber aí o atendimento do bombeiro. Ou seja, tendo responsabilidade, aplicando toda a prática, toda a teoria com os recursos que se tinha, né, Carlos? Exato. Se a gente olhar para trás, mas tudo precisava começar, né, de alguma forma, né? Exatamente. Na época, eu lembro que a gente só tinha uma viatura de combate a incêndio. Que é essa que eu citei. Ela começou a operar em dezembro de 1995, quer dizer, de agosto, vamos por até novembro, a gente estava só treinando, capacitando as pessoas para fazer o atendimento somente de incêndios, né? Uhum. E diga-se de passagem também que havia uma certa dificuldade em você encontrar pessoas interessadas com nível de instrução, era muito difícil. Certo. Sensibilizá-los foi um trabalho de longa data. Fazer essa conversão para convencê-los a dizer que isso não é assim, e talvez depois, como em 98, nós começamos a fazer o serviço com as ambulâncias, através da doação de uma ambulância Trafic pelo sistema Fiesc-SESI, e a partir daí, claro, a carga aumentou assim assustadoramente. E aí lá gerou outra preocupação de completar os plantões, de como é que faz, como é que não faz. Como é que funcionava no início? Por exemplo, estava lá um cidadão de plantão, e aí eles tinham um plano de chamada. Eu me lembro que nós até botamos em prática, um domingo pela manhã, que o rapaz que estava lá escrevendo ele era do Paraná, fazendo uma carta para a família lá de manhã. Foi eu não lembro para quem foi a voluntária da administração, fomos lá domingo de manhã, e só para ver o que ele falou, eu visitar e tal, ele estava preenchendo uma carta, escrevendo uma carta para os pais. De repente toca o plantão avisando que era uma emergência, e aí o que ele tinha que fazer? Primeiro acionar os alarmes e tudo mais, e aí havia um plano de chamada, ou seja, eu aciono ele aciona você, e assim sucessivamente. Até, passou 3 minutos, estava lá o primeiro que já era motorista, e a partir daí ele já se deslocou para o local para ocorrência. Era suposto sinistro. Na verdade, isso foi montado na época, né? Foi lá no texto alto, inclusive. Foi um simulado? Foi simulado, mas que o rapaz tremeu. Mas ele cumpriu exatamente aquilo que ele estava no protocolo dele. Sim. Aliás, vou aproveitar o Carlos aqui, os simulados são extremamente importantes. A gente teve o GRAC agora ano passado, na escola Noemi. Esses simulados e essa preparação e com esse viés de realidade para vocês é extremamente importante. Está dentro da formação. Quantas horas precisa hoje para ter a formação de um bombeiro voluntário? Quanto tempo de treinamento, Carlos? Hoje a carga horária do curso de formação ela é de 450 horas, mínimo, né? Isso dá quanto tempo? Mais 6 meses? Um ano. Praticamente um ano, né? A turma que está em formação iniciou em março de 2026 e a previsão de formatura é março de 2027, com o término aí da carga horária de estágios supervisionados, que cada módulo tem a sua carga horária específica, né? E existem esses simulados, como o Carlos acabou de falar também. Isso, né? Aí as avaliações durante os módulos e os simulados, né? Que podem ocorrer durante o módulo, ao final do curso, né? Mas a prática, os estágios, né, são os momentos onde esses alunos, eles já vivenciam em ocorrências reais o conteúdo que eles acabaram de receber em instrução, né? Por exemplo, agora os alunos estão fazendo estágio do módulo de central de operações, né? Que foi o primeiro módulo no qual eles receberam as instruções, então agora eles estão cumprindo esta carga horária de estágio enquanto recebem as instruções do módulo de
resgates, né? E aí, sim, sucessivamente. Né? Entendi. Carlos, frente àquela semente que foi colocada, a obtenção de voluntários, tentativa de meio que, vamos dizer assim, enquadrar a comunidade, óbvio, a gente precisa do apoio de vocês. Hoje está mais fácil conseguir bombeiros voluntários? A comunidade entendeu, frente a tudo isso que a gente percebe hoje, que já foi construído? Uhum. O que você sente? Eu faço lembrar novamente eu fiquei me perguntando várias vezes o que estimula alguém a ir lá prestar esse serviço. Tanto que nos primeiros anos né, que a gente fazia os cursos de capacitação, e haviam também cursos em outras unidades de bombeiro voluntário aqui no estado, seja Joinville, Indaial não existia naquela época, mas principalmente Joinville e Jaraguá do Sul. Indaial é mais recente? Sim. O comandante Binotti, ele foi voluntário em Pomerode. Ou seja, aprendeu aqui. Nós acabamos estimulando ele a fazer lá. Que legal. Através da Associação Comercial do Indaial, que ele conseguiu fazer para eles abraçar esta causa também, até porque eles também não tinham bombeiro em Indaial naquela época. Veja só. Mas aí, voltando assim, tinha essa dificuldade de se regimentar as pessoas, mas o que leva ele então a fazer isso? Era uma paixão por aquilo. Por alguma razão, essa pessoa tem essa vocação, ele faz isso, ele tem o trabalho dele, né, digamos, na vida normal, como qualquer ser humano, né? Mas o que faz ele ser bombeiro? Aí realmente eu acho que isso está no sangue da pessoa, ela se desdobra. Eu vi gente tirando férias para não perder um curso que tinha, por exemplo, lá em Joinville ou em Jaraguá do Sul, para ele poder participar. Mas ele antecipou férias, talvez na empresa, por alguma razão, porque ele sabia desse curso, e isso realmente me sensibilizou, porque realmente essa pessoa quis se capacitar. Para quê? Para ele, talvez sim, também uma questão de ego, talvez, ou de vontade, aspiração, tanto ego, mas uma aspiração pessoal, mas acima de tudo, aí acabou indiretamente servindo a comunidade com esse tipo de atitude, né? Alguns até ficam como futuros aspirantes a uma carreira militar também, por que não, né, Carlos? Muitos participam, não sei se é o caso não, ao Corpo de Bombeiros Militar, participam de Polícia Militar, porque se comunicam, né? O bombeiro voluntário tem comunicação direta com os órgãos de segurança, trabalham de forma integrada muitas vezes nas operações, nas ocorrências, sim, acaba estimulando, né? Já tivemos alunos do projeto Bombeiros Mirins que atuam hoje como bombeiros militares concursados. Temos alunos do projeto Bombeiro Mirim que estão seguindo carreira no Exército. Agora, recentemente, um dos nossos bombeiros voluntários de uma das últimas turmas de formação, ele foi aprovado como bombeiro militar temporário, né? Então ele está fazendo a formação lá no quartel, né? Militar, para essa atuação como soldado temporário do Corpo de Bombeiros Militar, e continua servindo com a gente final de semana, né, como bombeiro voluntário. Ele continua atuando juntamente conosco, enquanto a namorada dele está em formação, no curso de formação. Veja, eu conheço alguns lá que trabalham durante o dia, fazem plantão no final de semana, deixam as suas obrigações, e é bacana ver isso também, né, Carlos? A gente sempre consegue tirar um tempinho para ajudar o próximo, seja os bombeiros voluntários, uma entidade como é o Rotary, como a Rede, ou como a RESH, que é a Saúde do Homem, mas buscar o voluntariado, e esse trabalho também, né, Carlos, que faz o Bombeiro Mirim, que é já desde cedo estimulando, né, o voluntariado, ter empatia pelo próximo. Eu falo muito nas entrevistas, se o mundo tivesse 10% de empatia, nós seríamos uma sociedade muito melhor, né? Verdade. Esse trabalho parece um tanto minimalista, com aquela criançada, muitas vezes mais de forma lúdica, se divertindo, mas segurando junto e apagando fogo, muitas vezes, aprendendo, né, o contexto de tudo, né? E também eu acho que esses mirins, né, eles atuam bastante no preventivo também. Até porque a nossa corporação, durante muitos anos, e continua fazendo palestras em escolas, quando solicitado, naturalmente, e para divulgar justamente, e acho que o foco, o comandante pode até explicar melhor, é preventivo. E eu vejo assim, desses nossos mirins, né, que na época, depois, mirins nem tanto, mas eu me lembro mais dos como é chamado? Os aspirantes. Seriam adolescentes, vamos dizer? Mas aí nós tivemos alguns casos assim de pais que, nossa, acharam aquilo lá, porque o filho pela primeira vez conseguiu achar algo em que ele não se dispersasse, ele focasse em cima daquilo para
mostrar que ele é diferente. E essa meninada, às vezes, não é, Carlos? Vai puxar a orelha de onde ele estiver, né? Muitas vezes ele tá atento à rotina do dia a dia, vai puxar a orelha do pai, da mãe, de pessoas comuns, do ambiente que ele está convivendo. Também acaba disparando essa semente aí de proteção, de senso comum, vamos dizer assim. Isso, né? Essa atuação preventiva, né? Que a gente estimula juntamente com nesses adolescentes que participam do projeto, ela é o principal objetivo, né? Que a gente consiga inibir ou diminuir aí os riscos de ocorrer aí uma ocorrência, se caso ela ainda assim vier a acontecer, né? Que os prejuízos e os danos sejam os menores possíveis, né? Que quem está ali próximo consiga orientar o adulto, orientar os professores, né, da escola, né, para tomarem as ações necessárias para que a gente possa preservar tanto vidas quanto patrimônio. Bom, a gente quando vê vocês falando, vê obviamente o brilho no olho, né? Poxa, olha que bacana, faço parte de tudo isso. Carlos, dentro dessa vivência, desses 31 anos, teve algum dia que você olhou aquela gurizada trabalhando, aquela turma trabalhando? Poxa, olha só, que bacana, estamos cumprindo nosso papel. Alguma cena marcante, alguma ocorrência que, olha, realmente, a gente sabe, fazem a diferença todo dia, mas tem alguns momentos, né, com os momentos de enchente ou de incêndios de grandes proporções, alguma coisa que marcou o seu coração, assim, que, puxa, dever cumprido, assim, eu e toda essa turma aí que começou esse barulho todo, vamos dizer assim. Eu sempre volto um pouco atrás, quando nós estávamos aqui no centro, e de fato lá era a empresa... Começou aonde? Aqui onde hoje era o Senai um tempo ali. Certo. Mas ali não tinha essa estrutura que tem lá hoje. Era bem mais rústico, vamos dizer assim. E eu me recordo que nós tivemos um sinistro de incêndio na Ribeirão Areia, em que nós sentimos a necessidade de um segundo caminhão. Quer dizer, quem mais batalhou por ele foram os próprios voluntários. E nós estávamos aí, inclusive, fazendo um fundo para melhoria das condições de alojamento, essas coisas todas, e os voluntários foram unânimes em dizer, não, nós precisamos de uma segunda viatura. Por quê? Porque você tem uma casa de madeira, já tinha mais de 80 anos, aí de pouco pega um foco de incêndio em qualquer lugar, seja por qualquer motivo, elétrico, curto-circuito, enfim, não importa o quê. E eu sei porque a minha avó morava do lado, pertinho dessa casa. Eu conhecia os moradores, conhecia tudo. E esse pessoal ficou assim, num estado de amargor. E agora acabou a água. Nós tínhamos um rádio instalado numa viatura da prefeitura também, que são caminhões-pipa, mas que ele estava lá regando as ruas lá no Vale do Cerro, por exemplo, até ele chegar no Ribeirão Areia. Isso já consumia, né? Então, não... Aí, a partir daquele sinistro em diante, eu acho que foi essa conscientização, e quem nos cobrou de fato isso foi o bombeiro voluntário. Os bombeiros voluntários. Porque eles é que estavam na linha de frente e atuando ali, e agora o cara fica impotente. Fica com as mãos atadas, né? Água, e aí, o que eu faço? E, de fato, foi um trabalho que aí juntamos novamente esforços, várias empresas foram sensibilizadas, a Neste Pronto doou todo o equipamento de bomba e para fazer o combate. A Guilherme Lang tinha um caminhão Volkswagen parado lá uns 4, 5 anos, eu conversei com o Lang, vendi a ideia do projeto para ele, ele aceitou na hora. Que bacana. E aí faltava alguém para fazer os complementos, o tanque e tal, mas aí eu ouvi, corpo mole, tá, né, tá difícil e tal. Aí o Guilherme disse, Lang, podemos mudar o projeto? Podemos. O que você quer fazer? Não, eu digo, nós temos um dinheiro já, a corporação, para gastar na melhoria do voluntariado, na infraestrutura. Mas nós temos que saber, podemos aplicar temporariamente naquele tanque, pronto. Então, fizemos assim, a NET doou a bomba e os acionamentos, nós fizemos o chassi do caminhão, e a corporação bancou depois o tanque, o caminhão Volkswagen, né, porque ele estava com pouca quilometragem, uns 40, 50 mil, né, e assim, fizemos finalmente a segunda viatura. A partir daí, pelo menos essa parte já ficou um pouquinho mais aliviada. Hoje são quantas viaturas, Carlos? Contando com as de apoio, as caminhonetes, vans. Hoje são 2 caminhões com 5 mil litros de água, né? Específicos para as atividades de combate a incêndio. São 3 ambulâncias, 3 unidades de resgate. Temos um caminhão que ele é destinado às atividades de resgate. Ele também possui uma
um tanque de água, mas um volume menor do que esses outros 2 caminhões. E aí temos o Jeep, a caminhonete, o outro caminhão 4x4 e mais um veículo administrativo aí para prestar as atividades. Que bacana, cresceu, né, Carlos? Cresceu bastante, né? E você, Carlos, nessa sua caminhada pela vida, a gente já se encontrou em algumas ocorrências. Eu me lembro uma que me marcou muito, questão de 1 ano, 2 anos atrás, 2 senhoras que sofreram um acidente de veículo, acabaram colidindo frontalmente. Uma delas voltava da sua última quimioterapia, se não me engano, ia para a última. Até fico bastante emocionado porque nessa trajetória da vida a gente é um grão só, né? É um estalar e a gente deixa de existir, né? E Carlos, porque às vezes tá numa ocorrência, aquela pessoa tá ali olhando e vocês são muito, às vezes, psicólogos, parceiros, abraçam a pessoa, se precisar abraçar, acolhem também, obviamente vão focados na hora do salvamento, mas tem alguma ocorrência que marcou assim na sua vida? Puxa, isso eu vou levar pra minha vida. Aquela criança que dá aquele olhar assim de esperança, as pessoas olham, né, pro voluntariado, pro bombeiro voluntário com me ajuda, né? Ontem a gente estava, inclusive, uma capacitação com os servidores da Secretaria de Educação, né, referente à Lei Lucas, né, dos primeiros socorros aí para os servidores da Secretaria de Educação, e também fizeram essa pergunta, qual foi a ocorrência que mais lhe marcou? Falei assim, talvez não seja necessariamente um atendimento, né, porque o atendimento é sempre um momento que alguém está sofrendo de alguma forma, né, porque o familiar está doente, porque o seu bem, o seu patrimônio está pegando fogo, mas eu acho que o que mais marca a gente, né, é justamente uma dessas colaboradoras da Secretaria de Educação estava lá e disse assim, você atendeu meu filho, né? Olha só. Quando eu era criança, ele teve uma convulsão por febre e você atendeu. Eu falei assim, realmente eu não vou lembrar, né, do atendimento, né, mas se para você, né, ficou marcado, né, conseguiu gravar quem são as pessoas que atenderam o seu filho, né? Espero que a gente tenha conseguido prestar aí um bom atendimento, né, naquela situação, né? Então, tanto as atividades do projeto Bombeiros Mirins, né, quando um desses mirins e aspirantes ele ingressa no curso de formação, quando ele permanece atuando como bombeiro voluntário, né, que a gente tem alguns bombeiros que já seguiram esse ciclo, né, que seguem esse ciclo. Eu acho que esses são os momentos que a gente acaba entendendo que tudo valeu a pena, né? Você é pai, né? A trajetória valeu a pena. Sim, tenho dois filhos. Você deve saber, então, esse discurso dela deve ter batido forte no coração, né? Mesmo não lembrando, mas eu acho que a imagem vem à cabeça, né, Carlos? Sim. Do que essa turma vive todo dia, né? E a gente também teve em família uma passagem dessa com a minha neta recém-nascida, ela teve engasgamento e a minha nora, na época, foi orientada por telefone até que o socorro pudesse chegar à casa deles. Foi também algo assim que marcou bastante pela profissionalidade, pelo nível profissional que eles apresentavam e da instrução correta para a mãe fazer muita fazer calma, todo o procedimento na hora. Procedimento até que o socorro estivesse na casa. Porque vocês são treinados também e o mais importante é controlar a ansiedade, o nervosismo, no momento principalmente de salvamento, né, Carlos? Engasgamento que parece ser parece ser às vezes, mas isso acontece bastante até, né? Sim. A pessoa que está ligando, ela já está num momento de tensão, de aflição, né? Uma carga emocional grande envolvida, né? Então cabe a quem está ali no outro lado do telefone, mesmo sabendo, né, de toda a carga que aquela situação envolve, manter a calma e passar a orientação, né? Não só repassar uma informação, né? Repassar essa orientação com convicção, com segurança, né? Para que possa ser executada do outro lado de forma assertiva, né? Resultando aí no restabelecimento, né, da condição, né, dessa criança, dessa pessoa que está sendo acometida, no caso, das ocorrências de engasgo, né? Carlos, faria tudo de novo? Faria. Faria tudo de novo? Começaria, se precisasse começar do zero, faria? Com muito mais gás, eu diria, porque é um aprendizado que a gente tem também, ver e que as pessoas, uma vez sensibilizadas, elas realmente têm um lado bom de ajudar a comunidade. E eu acho que isso a gente se propôs a fazer naquela vez, como apenas administrativos, né? E eu sempre digo que
o tributo, inclusive, todo esse sucesso, vamos dizer assim, em grande parte, ao empenho dos nossos voluntários. Que bom. Eles são simplesmente dedicados aos extremos, não só na questão da rigidez quanto à sua capacitação, mas também no exercício das funções e lá dessas situações que muitas vezes aparecem, porque no cenário você pode fazer uma descrição pormenorizada, mas no dia a dia, quando isso está lá... Quando o bicho pega é diferente, né? É muito diferente, muitas vezes. Mas isso aqui não dá para isso, pois é. Aí que tá, como é que você vai? É que nem que a gente estava vendo a bola pro mato, que o jogo é de campeonato, né? É uma vida sendo salva, é uma comemoração a cada momento, né? Sem dúvida. E Carlos, você faria tudo de novo também? Se precisasse começar do zero lá? Minha entrada foi totalmente acidental, não tinha nenhum planejamento. Por que você entrou lá? Decidiu de que forma? Eu estava fazendo uma capacitação de uma outra área, né? Na associação comercial, quando eu vi o cartaz de divulgação do curso de formação e na questão do tempo, né? Tinha acabado a minha faculdade, tinha um tempo livre, né? Tinha um período que estava livre, falei, vou participar dessa formação e a partir dali, né, não saí mais, né? Mais de 10 anos aí como voluntário, né? E a partir daí, então, de 2018, né, atuando como bombeiro efetivo, né? Mas sim, acredito que se tivesse que tomar a decisão de novo de fazer o curso, acredito que faria novamente e não mudaria, né, nenhum capítulo dessa trajetória até aqui, né? Como o seu Carlos comentou, cada bombeiro voluntário que está lá, ele está lá com uma convicção, né? Tá por um propósito lá, um propósito de servir a comunidade, de se capacitar, de obter o conhecimento, né? E o nosso papel de lideranças, né? É dar as condições para que eles possam fazer, né? Prestar esse serviço aí à comunidade, né? O seu Carlos e toda a equipe da diretoria ajudando na parte administrativa, né? Ajudando a estruturar o serviço, né? Através viabilizando a aquisição de equipamentos, mobilizando essa parte, né? E a gente na coordenação, afinal, eu não vou conseguir estar lá 24 horas, o pessoal da diretoria tem as suas atribuições, né? Mas todo esse contingente, né? Todos esses mais de 70 bombeiros hoje são os que efetivamente movem essa engrenagem, né? Nós somos meros auxiliares, né? Que ajudamos a conduzir esse processo de prestar esse serviço à comunidade aí nesses 31 anos de forma ininterrupta, né? Eu já penso diferente, eu acho que vocês são grandes catalisadores, né, da prática do bem, do servir ao próximo, para quem está em outras atividades, em outras entidades que representam e fazem o bem para outras pessoas. Eu tenho certeza que a comunidade de Pomerode se orgulha de todos vocês. Aqui a nossa também lembrança dos que já passaram, aqueles que já estão em outro patamar, já estão do lado do nosso criador maior, né, pessoas que também fizeram história, alguns ex-bombeiros que já faleceram, membros da diretoria também, né, seu Carlos? Porque a gente está aí e não está para semente. A gente não está para semente, né? Infelizmente, né? O importante é se viver bem todos os dias, porque vai se morrer um dia, né? Mas deixar esse legado que fique para os seus netos, para os seus filhos, né, Carlos? Que a sua mãe, que é uma eterna fã nossa também, é o que faz, né? Mas eu tenho certeza que a comunidade, se orgulha. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Luiz, nosso querido Luiz Bergamo também, hoje presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários. O Odivaz aqui deu uma letra bem bacana. Normalmente as pessoas que mais se dedicam ao voluntariado são aquelas que menos têm tempo, né? São aquelas que menos têm tempo. Muitas vezes aquele que não está fazendo nada, aquele não quer nada com a vida mesmo, né? Não estou aqui criticando, cada um faz a sua vida, as suas escolhas. Mas normalmente as pessoas mais atribuladas, e independentemente da função dela, se ela é um funcionário de carreira, se ela é um diretor de uma empresa, se ele é um empresário liberal, não importa. Plantar essa semente, tirar, sei lá, não posso 1 hora, posso 15 minutos, posso 20, mas vou lá. Ô meninos, precisa de alguma coisa? Não custa, né, Carlos? Não, e eu vejo isso também no início, eu de vez em quando ia lá, assim, um horário pré-determinado, domingos, inclusive, ou sábados da noite, que lembra que o sexta, né, que era o plantão às vezes mais nevrálgico, porque os eventos, normal, né? E essas coisas todas.
Mas ali, nos sábados, eu levantei, que às vezes nós tínhamos que até brecar, não precisamos tanta gente ali, e tanta gente que se empenhava lá para prestar esse serviço à comunidade, e acabou criando ali uma amizades que se formaram ali extremamente... Para a vida toda, né? Para a vida toda. Então, lá até hoje, muitos deles. Que bacana. E isso é realmente notório. E sem dizer também que, né, esse programa, Mirim, por exemplo, ele visa despertar essa vocação para o trabalho. Mas o que é passado lá primeiro nesse currículo básico, quando nós começamos? É você dizer para as crianças que existe uma certa hierarquia na sociedade, respeito ao próximo, preservar as coisas sagradas, respeito principalmente, e acima de tudo, ser despertados para essa questão de serviço voluntário, com o exemplo que os próprios monitores, né, os próprios que ministravam os cursos do Bombeiro Mirim, se dedicavam, porque, de fato, isso é uma dedicação, uma preparação, não é você chegar lá só, vou contar uma historinha aqui para eles, não é bem assim. Então, tem que ter tudo uma certa... tem um padrão, né? Padrão para ser seguido, e principalmente para que realmente o trabalho frutifique, né? Porque a ideia era justamente essa, de botar na cabeça dessas crianças que existe algo maior, que dá para alçar voos maiores desde que você se prepare para isso. E aí eu lembro que no começo, mas quem é que você vai capacitar? Eu lembro que o comandante Vilmar, na época, ele disse, eu ia na Secretaria de Educação perguntar quais os alunos mais problemáticos, pode trazer eles aqui, para a gente encaminhar e mostrar que existe um outro lado da moeda. Botar essa garotada para gastar energia, né? Pro bem. Pro bem, e voltar. E nós tivemos vários, inclusive aspirantes, que eu sempre ouço dizer, de pessoas que poderiam talvez estar num patamar deplorável, vamos dizer assim, mas que acharam no bombeiro e no trabalho voluntário uma vocação para eles, um propósito para a vida deles. Uma válvula de escape que virou verdade e o colocou de volta à vida, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, além de ter feito, digamos, esse resgate da pessoa, ainda propiciou um belíssimo trabalho para a comunidade. Que bacana. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Nós teríamos no mínimo mais uma hora para bater um papo efetivo aqui, não é, Carlos? Mas lembrando que tudo se faz com o apoio da comunidade, isso é fato, e como eu disse, a gente tem muito orgulho do trabalho de todos vocês, aqui representando a diretoria, aos membros, né, que não atuam, mas atuam ao mesmo tempo, né, ou seja, cada um no seu quadrado, cumprindo a sua missão. Mas, Carlos, aproveitar e falar dos eventos, eles são extremamente importantes e são aqueles batedores de meta muitas vezes, e nós estamos nos aproximando, no próximo dia 8 de agosto, mais uma Operação Feijoeiros. Eu queria que você deixasse o convite, o Carlos também do jeitinho dele, para que a gente possa mobilizar mais uma vez a comunidade. Eu sei que sempre é um sucesso, mas como qualquer evento, se quer crescer um pouco, né? Carlos, fica bem à vontade e conta como é que está essa preparação toda. Então, a Operação Feijoeiros vai acontecer no dia 8 de agosto, é o sábado que antecede aí o Dia dos Pais. Será no pavilhão de eventos, teremos a opção para quem quiser se servir no buffet, no local, né, no dia do evento, e também para a retirada, para aquele que quiser levar aí a sua feijoada para casa e saborear no conforto aí da sua residência. E a Operação Feijoeiros, chegando aí a sua 13ª edição, no ano de 2026, é um reflexo, né? Esses 13 anos de apoio da comunidade, né? É um reflexo do que a gente vem construindo nesses 31 anos, né? A comunidade sempre foi e será o alicerce fundamental, né, do modelo do bombeiro voluntário. E a Operação Feijoeiros, o seu Carlos acompanha essa história nessas 13 edições, né? Nasceu justamente de um momento de maior dificuldade financeira da corporação, onde os próprios voluntários se uniram, deram a sugestão de realizar uma feijoada, arregaçaram as mangas, fizeram o primeiro evento, e assim a gente vem construindo, né, a história, né, da Operação Feijoeira aí nessas 13 edições, e o resultado, né, que a comunidade nos proporciona através do seu apoio é revertido aí nos atendimentos, na melhora da estrutura para os bombeiros, né, para que eles possam oferecer o serviço com segurança, com qualidade, né? Então reverte diretamente aí a todos aqueles que nos apoiam.
Carlos, fica à vontade para fazer o convite. Como ele falou, é na pressão, é na dificuldade que surgem os leões, né? Aqueles os combatentes, né? Foi assim mesmo. E olha, eu me recordo bem da primeira meta, era fazer 500, depois, quando vendemos 500, o Salésio falou, vamos puxar para 800. Né? Vamos aumentar essa meta aí, né? Não, e foi, a gente quase triplicou a meta naquele primeiro evento, e foi de um sucesso, eu diria assim, porque houve um empenho. E novamente ali se percebeu outra vez de que não apenas os voluntários estavam lá batalhando junto, estavam pegando na mão na massa e também no feijão. Aliás, é boa essa feijoada para Dedéu, hein? Quantos dias, né? Lembro que o pessoal estava lá separando os grãozinhos e tal. E isso também congrega, né, digamos, une as pessoas que têm esse mesmo objetivo. E é claro que não podemos deixar de reconhecer, acima de tudo, a comunidade que sempre nos apoiou. Tanto as empresas como as pessoas físicas também. Realmente nós não temos só a agradecer, digamos, esse respaldo que eles nos proporcionam para poder oferecer esse serviço à comunidade. Tá certo, deixa eu cumprimentar o Carlos aqui, agradecer, nós estamos à disposição sempre, fazer o bem sem olhar a quem, vida longa ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, parabéns pelo trabalho de vocês aqui representando, como eu disse, essa grande comunidade dos bombeiros voluntários. Odvazen, obrigado. Obrigado. Heinz, obrigado. Fechamos por aqui mais uma edição do nosso podcast Pomerode Entrevista. Hoje destaque para o trabalho dos bombeiros voluntários de Pomerode, 31 anos salvando vidas, nessa história belíssima de como tudo começou, como tudo está e, com certeza, com o apoio da comunidade, mais uma vez, a gente cresce junto. Eu digo a gente porque aqui, representando a comunidade, estamos todos juntos nessa missão. E, por que não, essa empatia de fazer o bem, como fazem todos os dias eles, salvando vidas. Obrigado ao João Vitor pela operação técnica e nós voltamos numa próxima oportunidade aqui no Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode e 104 FM.